Antes de continuar, respire fundo. O que você vai ouvir aqui não é apenas mais um conteúdo entre tantos. É um chamado. Um sussurro do céu em meio ao barulho do mundo. Nada é coincidência quando se trata de coisas espirituais. Se você está aqui agora, é porque há uma intenção divina por trás disso. O Senhor viu o seu coração e escolheu este momento para falar com você. Talvez você tenha começado o dia sentindo-se sobrecarregado. Talvez tenha buscado uma resposta, um sinal, uma prova de que Deus ainda se importa com você. E a verdade é, Ele se importa. Ele sempre se importou. Mas em meio à pressa e às vozes ao redor, é fácil esquecer. Por isso, agora eu te convido a se desligar por um instante do que te cerca. Esvazie a mente. Desacelere o coração. Permita-se estar presente aqui e agora. Porque o que vem a seguir não são apenas palavras, é um encontro com o Espírito de Deus. O Criador dos céus e da terra está olhando para você com ternura. Ele não está distante, indiferente ou ocupado demais. Ele está perto. Muito mais perto do que você imagina. Enquanto você respira, Ele já está trabalhando em detalhes invisíveis para o seu bem. Talvez ninguém tenha te lembrado disso nos últimos dias, mas eu vou te lembrar agora: o amor de Deus por você não tem fim. Mesmo quando você se sente sem rumo, Deus continua sendo direção. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo luz. Hoje, você é convidado a redescobrir o coração de Deus através de uma das passagens mais profundas e restauradoras da Bíblia, o Salmo 23. Não apenas um texto bonito, mas um mapa espiritual para quem deseja caminhar com o Senhor. O Salmo 23 começa com uma afirmação que, à primeira vista, pode parecer simples, mas carrega um poder imenso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase é mais do que uma declaração, é um posicionamento de fé. Quando você diz isso, está escolhendo confiar em um Deus que conhece cada parte do seu caminho. Está dizendo ao seu coração: não importa o que falte no mundo, eu sei em quem tenho confiado. Mas para que essa verdade se torne viva dentro de nós, é preciso mais do que repeti-la. É preciso vivê-la. É fácil dizer nada me faltará quando tudo vai bem. Difícil é sustentar essa fé quando os boletos vencem, quando as portas se fecham, quando a ansiedade bate à porta. E mesmo assim, esse versículo nos convida a olhar além das circunstâncias. Deus não promete uma vida sem problemas, mas garante que, mesmo em meio às lutas, nada do que for essencial para o seu propósito irá faltar. Ele conhece as suas verdadeiras necessidades. Sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Às vezes, achamos que Deus está demorando, quando, na verdade, Ele está nos ensinando a confiar. Lembre-se: o mesmo Deus que sustenta as estrelas no céu é o que sustenta cada detalhe da sua história. O que para você parece um atraso, para Ele é preparação. O que para você parece falta, pode ser livramento. E o que parece silêncio, é o cuidado dele em ação. Então respire fundo novamente. Pense nas suas maiores preocupações agora. E diga, mesmo que seja em voz baixa: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ao afirmar que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo algo ainda mais profundo: eu escolho não andar sozinho. E isso muda tudo. Porque quando confiamos em Deus como nosso pastor, não precisamos carregar o mundo nas costas. Ele é quem guia, provê, protege e consola. Ele cuida de cada detalhe, até mesmo dos que você esqueceu de mencionar nas suas orações. Pense bem: o pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele chama pelo nome, conhece os caminhos que percorrem, entende quando estão cansadas, percebe quando se perdem. E quando uma se desvia, Ele não desiste. Ele vai atrás. Traz de volta. Cuida das feridas. Restaura. Assim também é com você. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Carregamos pesos que Deus nunca pediu para carregarmos. Nos cobramos demais. Nos desesperamos por não ver solução. Mas o convite de Deus é outro: deixe-me conduzir. Confie no meu tempo. Descanse em mim. Dizer nada me faltará não é negar os desafios.
é reconhecer que, mesmo no meio deles, há um Deus presente. Um Deus que não ignora suas lágrimas, que não se cala diante da sua dor. Ele está aí, talvez em silêncio, mas nunca ausente. E é nesse espaço de confiança que o milagre começa a acontecer dentro de você. Hoje, permita-se lembrar disso cada vez que a ansiedade tentar roubar sua paz. Cada vez que a dúvida quiser tomar o lugar da fé. Declare, com a força que tiver: eu tenho um pastor. Eu não estou sozinho. Eu sou cuidado. Davi continua sua jornada espiritual no Salmo 23 dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem é mais do que poética, é uma revelação poderosa sobre o descanso que Deus oferece. Não é um descanso físico apenas, mas um descanso da alma. É o tipo de paz que você não encontra no mundo, mas que só o céu pode derramar. Verdes pastos e águas tranquilas representam abundância e paz interior. Eles falam de um estado de espírito onde não há correria, desespero ou ruído. Mas quantas vezes estamos cercados por caos? Pensamentos acelerados, decisões difíceis, cansaço emocional. E ainda assim, Deus nos chama. Venha descansar em mim. Deixe que eu renove suas forças. Deixe que eu aquiete sua alma. Esse convite não é apenas para os dias calmos, mas principalmente para os dias de luta. Quando sua mente estiver barulhenta demais, quando tudo parecer confuso, é aí que você mais precisa desses verdes pastos. Não são lugares físicos, são estados de coração. É nesse espaço interior, criado pela presença de Deus, que o medo se desfaz, que o coração se acalma, que as lágrimas se tornam orações. Muitas vezes, buscamos paz em distrações passageiras, em soluções humanas, em respostas imediatas. Mas nada disso preenche. A verdadeira paz vem de um encontro com o pastor. Ele te leva para esse lugar de renovo mesmo em meio às tempestades. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. No versículo seguinte, Davi diz algo que toca diretamente na raiz das nossas maiores batalhas interiores. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma. Quanta gente anda hoje com a alma exausta. Você pode até estar se levantando todos os dias, indo trabalhar, cumprindo seus deveres, mas por dentro, algo está sufocado. Talvez um cansaço que não tem nome. Uma tristeza que você não consegue explicar. Uma angústia que não passa, mesmo com sorrisos forçados. E é aí que essa promessa se revela como bálsamo. Deus refrigera a alma. Ele não apenas te dá descanso físico, ele renova o que foi desgastado dentro de você. Ele toca nas áreas que ninguém vê, que nem você sabe como expressar. Aquilo que parece estar seco, sem cor, sem vida, ele revive. Ele traz de volta o ânimo que você pensava ter perdido para sempre. E mais do que restaurar, ele também guia. Deus não deixa seus filhos vagando em confusão. Ele abre caminhos, mesmo que estreitos, mesmo que com passos curtos, mas sempre na direção certa. E sabe o que é mais bonito? Ele faz isso por amor do seu nome, não porque somos perfeitos, mas porque ele é fiel. Você não precisa merecer esse cuidado. Ele não exige uma alma impecável, apenas um coração sincero. Se hoje tudo o que você consegue fazer é dizer: Senhor, eu preciso de ti, isso já é o começo. Ele te ouve. Ele se move. Ele age. E então, chegamos a um dos trechos mais marcantes de toda a Bíblia. Davi declara com coragem e fé: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma confissão de alguém que já enfrentou noites escuras, batalhas silenciosas, perdas e perigos, mas que aprendeu a reconhecer a presença de Deus mesmo no meio do caos. O vale da sombra da morte não representa apenas o fim da vida física. Ele simboliza os momentos de medo profundo, de incerteza total, de dor intensa. Aquelas fases em que tudo parece ruir. Você já passou por vales assim? Talvez esteja em um agora. Um diagnóstico difícil, uma perda que ainda dói, uma traição que feriu, um sentimento de vazio que não some.
Mas olhe para o que Davi está dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O conforto não está na ausência do vale, mas na certeza da companhia. Deus não te abandonou. Ele está contigo nesse caminho escuro, caminhando ao seu lado, enxugando suas lágrimas e sussurrando: continue, eu estou aqui. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor para proteger e guiar. A vara espantava os perigos, o cajado corrigia a rota e trazia a ovelha de volta. Isso quer dizer que Deus não apenas te consola, Ele também te guarda e te direciona. Mesmo quando você se sente perdido, Ele sabe exatamente onde você está. O vale não é o fim. É apenas uma parte do caminho. E você não está sozinho nele. Após atravessar o vale, Davi muda o tom do salmo para algo glorioso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é uma imagem de vitória. E não qualquer vitória. É uma vitória pública, orada, consagrada por Deus. Veja bem, Deus não apenas te livra, Ele te exalta. E faz isso na presença daqueles que duvidaram de você, que te feriram, que esperavam sua queda. Enquanto muitos esperavam sua derrota, Deus já estava preparando a mesa da sua honra. Essa mesa fala de provisão, dignidade e justiça. E há algo ainda mais profundo: Deus unge a sua cabeça com óleo. No contexto bíblico, a unção era um ato de separação, um sinal de que aquela pessoa tinha um propósito, uma missão especial. Era símbolo de escolha e aprovação divina. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas quando Deus unge, Ele está dizendo: este é meu. Eu tenho planos para ele. Nada nem ninguém vai impedir o que eu já determinei. E o cálice transbordando representa a abundância da graça, do amor, da paz e da presença de Deus. Não é uma bênção medida ou limitada. É um transbordar. Porque Deus não dá apenas o suficiente, Ele dá além do necessário. Ele surpreende. Ele multiplica. Ele transforma escassez em testemunho. Então, se hoje você se sente pequeno, esquecido, cercado por problemas ou inimigos invisíveis, guarde isso no coração: a sua mesa está sendo preparada. E ela será farta. E será diante de todos que disseram que você não ia conseguir. O Salmo 23 vai se encerrando com uma declaração de fé que não aponta apenas para o presente, mas também para o futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Davi não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma com convicção: certamente. Ele entende que o cuidado de Deus não é algo pontual ou momentâneo. É constante. É eterno. A bondade de Deus está te cercando agora, mesmo que você não perceba. A misericórdia dele está te levantando, mesmo quando você acha que não merece mais nada. A bondade se manifesta quando Deus te dá aquilo que você não consegue conquistar sozinho. E a misericórdia aparece quando Ele te livra daquilo que você merecia enfrentar. Juntas, essas duas colunas sustentam sua jornada. Elas não são passageiros temporários, são companheiras de caminhada. Estão atrás de você, limpando rastros de dor, reconstruindo esperanças, curando feridas que o tempo não curou. E Davi vai além, ele declara que habitará na casa do Senhor por longos dias. Isso não é apenas morar em um templo físico. É viver em comunhão contínua com Deus. É escolher a cada dia estar na presença dele. É construir um relacionamento íntimo e profundo, onde o coração encontra abrigo, onde o espírito encontra descanso. Essa certeza de que Deus estará contigo em todos os momentos é o que dá coragem para enfrentar o que vier. Ele esteve no seu passado, Ele está no seu presente, e Ele já está no seu amanhã. Agora que caminhamos juntos por cada versículo do Salmo 23, é hora de transformar essa verdade espiritual em algo prático. Porque não basta apenas ouvir e se emocionar. É necessário viver essa palavra. É preciso levá-la para dentro da rotina, para o meio do caos, para os momentos em que o coração quer desistir. Sabe aquele instante em que você está no trânsito, e a ansiedade começa a dominar os pensamentos? Ou aquela manhã em que você acorda com o peito apertado, preocupado com tudo que precisa resolver?
São nessas horas que o Salmo 23 precisa se tornar mais do que um salmo bonito. Ele precisa se tornar um escudo. Comece o dia com fé. Antes mesmo de tocar no celular, abra os olhos e declare: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse simples gesto tem poder. Ele muda a atmosfera. Ele alinha sua mente com o céu. Ele reposiciona a sua alma. A confiança em Deus é uma construção diária. Não é algo que nasce pronto. É como um músculo que precisa ser exercitado. É no sim repetido todos os dias, mesmo nos dias difíceis, que a fé se fortalece. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que Deus está com você. Você só precisa crer. Crer com sinceridade. Crer com entrega. Crer mesmo quando ainda não vê o milagre acontecendo. E se por acaso você ainda se sente inseguro, saiba: fé não é ausência de medo. Fé é continuar, mesmo com o medo presente, porque você sabe quem está te sustentando. Muitos perguntam como viver essa confiança todos os dias. Como fazer com que o Salmo 23 seja mais do que um consolo passageiro e se torne uma realidade contínua? A resposta está em uma palavra que transforma tudo: intimidade. Intimidade com Deus não se constrói em grandes eventos ou em gestos teatrais. Ela começa no silêncio da manhã, quando você dobra os joelhos e diz: Pai, estou aqui. Começa com palavras simples. Não precisa ser uma oração perfeita. Fale como quem conversa com o melhor amigo. Diga o que dói. Diga o que teme. Diga até mesmo que está difícil crer. Ele ouve cada palavra. Ele entende até o que você não consegue dizer. Pegue o Salmo 23 e personalize cada versículo. Faça dele sua oração. Em vez de apenas ler "O Senhor é o meu pastor", diga: Senhor, hoje eu escolho confiar que nada me faltará. Em vez de apenas recitar, declare com fé, como quem segura uma promessa com as duas mãos. Outra forma de fortalecer essa confiança é lembrar do que Deus já fez. Quantas vezes você achou que não conseguiria e superou? Quantas vezes portas se abriram quando tudo parecia perdido? Quantas vezes você chorou, e a resposta veio em silêncio, mas veio? Isso é prova viva de que Deus está cuidando, mesmo quando você não percebe. O Salmo 23 não é uma lembrança distante. Ele é um reflexo da fidelidade de um Deus que não falha. À medida que olhamos com mais profundidade para a jornada descrita no Salmo 23, percebemos que ela é muito semelhante à nossa própria vida. Há momentos de descanso e provisão, sim, mas também há vales, confrontos e dúvidas. A caminhada com Deus não é uma estrada reta, é feita de curvas, altos e baixos, pausas e recomeços. E tudo isso faz parte do processo. Sabe por quê? Porque Deus não está apenas interessado em te levar a um destino. Ele se importa com a pessoa que você está se tornando ao longo do caminho. Cada desafio, cada espera, cada oração aparentemente sem resposta, tudo isso está moldando você. Está construindo uma fé mais forte, mais madura, mais dependente dele. E é importante lembrar: a sua fé não pode se basear nas circunstâncias. Se você olhar apenas para o que está acontecendo ao redor, corre o risco de afundar em dúvidas. Mas quando escolhe olhar para Deus, encontra chão firme. Porque Ele não muda com as estações. Ele é o mesmo no dia da alegria e no dia da lágrima. Talvez você esteja se perguntando agora: mas e quando eu oro, e parece que nada muda? A resposta pode doer, mas é libertadora. Muitas vezes, Deus está trabalhando no invisível. Ele está agindo nos bastidores, ajustando peças que você ainda não consegue ver. E o silêncio dele não é ausência, é estratégia. É construção. É amor em ação. Não é incomum acharmos que chegamos ao limite. Às vezes, tudo ao nosso redor parece gritar fim. Mas é justamente nesses momentos que Deus começa a escrever um novo capítulo. Ele é especialista em transformar ruínas em recomeços. E mesmo quando tudo parece estar desmoronando, há uma verdade que nunca muda: Deus continua no controle da sua história. Você pode estar passando por um vale agora, sentindo que não vai suportar mais um dia.
Mas lembre-se, o vale é só um trecho do caminho, não é o seu destino final. Ele pode até ser escuro, mas Deus caminha contigo. E sabe o que mais? Ele está te fortalecendo por dentro. Cada lágrima que cai é uma semente de honra sendo regada. Cada não que você recebeu pode ser um livramento disfarçado. E aquilo que você chama de atraso pode ser apenas o tempo exato de Deus. O pastor nunca conduz suas ovelhas por um caminho sem propósito. Ele sabe exatamente por onde te levar. Às vezes, o que você está chamando de dor, Deus está chamando de processo. E o que você vê como demora, Ele vê como preparação. Por isso, mude a pergunta. Em vez de dizer por que estou passando por isso, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? Essa mudança de perspectiva não é simples, mas ela liberta. Ela te coloca de volta no lugar da confiança. Ela te lembra que você não está sendo punido, está sendo preparado. E mesmo que, ao longo do caminho, você tenha tropeçado, falhado ou se distanciado, escute com atenção: Deus não desistiu de você. O amor dele não está condicionado à sua performance. Ele conhece cada erro, cada queda, cada momento em que você duvidou e ainda assim, ele permanece. O cajado do pastor não serve apenas para guiar. Ele também é usado para trazer de volta a ovelha que se perdeu. Se você sente que foi longe demais, que já não merece voltar, entenda, é justamente aí que Deus mais deseja te alcançar. Ele não apenas quer te encontrar, ele quer te restaurar. Quer sarar suas feridas, renovar suas forças, colocar seus pés novamente no caminho certo e lembrar que ainda há um propósito sobre a sua vida. Quantas noites você chorou em silêncio, achando que ninguém ouvia? Quantas vezes se sentiu invisível? Esquecido? Pois Deus viu. Ele ouviu. Ele guardou cada lágrima como oração. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. E quando você pensa que está sozinho, Ele está mais próximo do que nunca. Hoje, pode ser um dia de recomeço. Um dia de voltar para os braços do pastor. Um dia de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo fraco, mesmo cansado, eu continuo crendo. E nesse momento, o céu se move. Porque Deus honra os corações sinceros, não os perfeitos. Ele se aproxima dos que, mesmo feridos, escolhem permanecer. Agora, feche os olhos por um instante e imagine como seria o seu dia se você começasse cada manhã com as promessas do Salmo 23 no coração. Antes mesmo de olhar o celular, antes de lembrar das pendências, antes de sentir o peso da rotina. Simplesmente declarar com fé: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa simples atitude pode mudar tudo. Pode transformar inquietação em paz. Pode substituir a pressa pela confiança. Porque quando você coloca Deus no centro logo ao despertar, tudo começa a se alinhar dentro e fora de você. Isso não significa que o dia será perfeito. Mas significa que você não o enfrentará sozinho. Significa que, mesmo que apareçam problemas, você estará ancorado em algo maior. A caminhada com Deus é isso, um exercício diário de confiança. Não é um evento isolado. É uma escolha que se renova a cada manhã. Que tal transformar isso em um hábito? Separe alguns minutos do seu dia. Releia o Salmo 23 com calma. Faça de cada versículo uma oração viva. Preencha a mente com a palavra. Quando vierem os pensamentos negativos, combata com as verdades eternas desse salmo. A sua mente é um campo de batalha. E quanto mais você a alimenta com as promessas de Deus, mais forte você se torna para enfrentar qualquer tempestade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo restaurado. Talvez ainda seja só uma centelha de esperança, talvez seja um sentimento de alívio que você não sentia há muito tempo. Mas uma coisa é certa, não foi apenas mais um vídeo. Foi um reencontro com a verdade. Ao longo dessa jornada, o Salmo 23 nos mostrou que Deus cuida, provê, guia, protege, consola, honra e permanece. Ele é o pastor que não abandona. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando você duvida, Ele permanece.
Mesmo quando você se afasta, Ele vai ao seu encontro. Não importa como você começou o dia, o que importa é que agora você sabe você tem um pastor. E Ele está no controle. Nos próximos dias, sempre que o medo quiser te paralisar, lembre-se. Há um lugar preparado para você em verdes pastos. Quando a ansiedade vier como uma onda, lembre-se. Há águas tranquilas te esperando. E se você passar por algum vale escuro, lembre-se. Há uma vara e um cajado te consolando. Você nunca caminha sozinho. Agora, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem tocou seu coração, continue caminhando conosco por aqui. Todos os dias, novas palavras são compartilhadas para renovar sua fé e te lembrar que Deus continua escrevendo uma linda história sobre a sua vida. Junte-se a essa comunidade de fé, esperança e renovo. Ative as notificações, inscreva-se e permita que essa jornada continue crescendo dentro de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que a bondade e a misericórdia dele te acompanhem. Hoje, amanhã e por todos os dias da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.